Bom dia! Seja teu dia de segunda-feira consagrado, santificado, abençoado, iluminado pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso. Acredite, essa oração chegando a você é bênção de Deus, o mover de Deus, o trabalhar do Todo-Poderoso. Eu quero desejar boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez. Se inscreve no canal, deixa o gostei e adquira o hábito, viu? De orar conosco pela manhã, viu? Ao cair da tarde e também meia-noite, tá bom? Glória a Deus, já vamos orar, mas antes de orar, tem uma palavra de Deus para o teu coração e quero deixar o convite para nessa quarta-feira você participar conosco de algo muito profundo. Estou convocando o povo de Deus para nessa quarta-feira fazer um jejum, viu? E entregar no altar. Claro, você que é aqui de Campo Grande, na Rua das Paineiras 1427 ou na Paz Barreto 308, ou você pode entregar também no culto. Você que mora fora, tem o canal da igreja, né? Jesus Apóstolo da Salvação, você se inscreve no canal e no momento do culto você entrega o jejum. Tá bom? Separe um tempo nessa quarta-feira para você estar jejuando, para você estar em espírito, como Neemias. Eu tenho aqui 3 segredos para te entregar que Neemias usou. Na oração dele, na oração de Neemias, Neemias usou 3 segredos. 3 chaves que mudou a vida deles. Que fez com que Deus se agradasse deles. Primeira coisa, Neemias, ele reconheceu a grandeza de Deus, o poder de Deus, a magnitude de Deus, que não há Deus como ele, que ele é o único Senhor. Neemias, ele reconheceu. É isso que a gente precisa, reconhecer a grandeza dele. Como é que eu posso reconhecer, pastor? Neemias entrou na presença de Deus adorando, louvando, exaltando, glorificando, magnificando, e ali em seguida Neemias ele reconheceu Deus e também reconheceu os seus erros. Ele confessou, a oração dele teve confissão. Ele confessou os pecados, os erros, as falhas, as fraquezas da sua descendência, daqueles que transgrediu a lei de Deus, daqueles que falhou perante Deus. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? Orgulho, não reconhecer, não confessar, ficar guardando, acumulando. E quando você acumula, quando você não confessa e deixa o pecado, você vai acumulando a ira de Deus. Você vai se tornando ali, sabe, você vai adquirindo para si a ira de Deus, maldição. Por isso que você precisa confessar. Você quer ver uma coisa? Pare, cuidado com as palavras, cuidado com as palavras, cuidado com os sentimentos, cuidado com as emoções. Eu costumo falar sempre, muitas pessoas estão sofrendo, pagando um preço alto por conta do seu gênio, por conta da sua, sabe, do gênio, da natureza. A pessoa não faz com que aquela natureza adâmica, carnal, humana, venha a ser sepultada. Por isso que nós falamos muito sobre o novo nascimento. Tem pessoas que ainda não nasceram de Deus. Porque quando a pessoa nasce de Deus, ela passa a ter as vontades de Deus, os desejos de Deus. Tem pessoas que conhecem a Deus porque lê a Bíblia, por ouvir falar, por um louvor, por uma ida, por uma frequência na igreja, mas a natureza de Deus. Porque o Pai, Ele quer que você tenha a presença dEle, o Espírito dEle. A bondade de Deus precisa estar em você, em nós. Neemias, ele confessou
e depois ele disse, ele orou na palavra. Ele usou a palavra para orar. Ele pegou a própria palavra. No versículo 8 aqui, capítulo 1, versículo 8, fala sobre a palavra de Deus. Deus, ele zela pela sua palavra. Ele preza pela sua palavra. Deus tem palavra. Deus é um ser que a palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Na palavra de Deus você não vai ver meio termo. Ou é ou não é. Então Neemias usou a palavra. Você vê que tem pessoas que elas não têm palavra. Elas não têm palavra. A palavra que sai da boca delas são palavras distorcidas. Palavras que vêm e quando você pega aquelas palavras e coloca dentro da palavra de Deus, não bate, não encaixa. Tem pessoas que a vida que elas levam, não bate, não coaduna com a palavra de Deus. O caráter, a postura, o falar, o comportamento de algumas pessoas, o tratamento que algumas pessoas têm para com os seus semelhantes, não é? Por isso que Jesus disse, o mundo jaz do maligno. As pessoas aí fora, elas dizem que creem em Deus, mas esse Deus, elas creem no Deus que está longe. Elas creem naquele Deus que está longe. Mas e o Pai? O Pai, aquele que Jesus disse, o Pai. Eu vim enviado pelo Pai, mandado do Pai. Vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para cumprir o chamado do Pai, o querer do Pai. Lembra? Alguém assim, certa feita, falou assim, Jesus, mestre, tua mãe, tua família está ali fora. Tua família, né? A tua família está ali fora, Jesus. Aí Jesus falou assim, família é, né? Teus irmãos, tal, tal. Jesus falou assim, minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus, ele se alegra e ele cumpre a palavra dele. Eu quero orar para você ser edificado na palavra, renovado na palavra, transformado na palavra. Neemias, ele levou as pessoas a uma restauração, não só física, mas espiritual. Você sabia que depois que o muro foi restaurado, edificado, levantado, Neemias também fez com que o povo se restaurasse. Neemias falou para o povo, larga esses pecados, abandona esse pecado. Neemias orientou as pessoas a deixar os deuses estranhos, os deuses os quais eles estavam fazendo ali adoração. Eu quero orar por você. Eu quero te auxiliar. Eu quero pedir para o Espírito Santo nesse momento te tocar, ao ponto de você se arrepender do que você vem fazendo, falando, se comportando, e Deus quer ser glorificado na tua vida. Você sabia disso? Você sabia que o diabo, Satanás, ele tem sede da tua alma. Satanás, ele luta para te destruir, sabia? Para te pegar. Deus tem chamado para a tua vida. Deus tem propósito para a tua vida. Deus, ele tem algo em tua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir para Deus te tocar agora, para você trocar as vestes, mudar as vestes, andar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor. Essa quarta-feira eu estou convidando as pessoas para fazer um jejum de arrependimento, jejum, sabe, para Deus queimar a carne, queimar os maus olhos, queimar o gênio, queimar desculpa. Tem gente que só anda dando desculpa, a carne é fraca, mas o espírito é forte.
Porque se você jejuar, se você orar, se você fazer um voto com Deus, se você se colocar diante de Deus para assumir quem você é, a verdade é que você não assume quem você é. Você fica escondido atrás de uma boa aparência, de um fingimento. Fala para Deus quem você é. Fala para Deus tuas reais intenções. Ou tu pensa que Deus não te conhece? E o pior é que não é só Deus, não. Muita gente te conhece. Muita gente sabe quem você é. Quem ficou um dia contigo, quem ficou 1 hora contigo, pelas tuas palavras, já descobriram quem você é. Eu quero orar. E acredite, essa oração Deus está fazendo chegar a você para te transformar, para te mudar, para te fazer ser uma nova criatura, para você se arrepender dessas maldades, desses pensamentos, desses desejos, para você ser liberta dessa mágoa, desse ódio, você tem uma fissura por fazer a maldade. É você? Ou você conhece alguém que é assim? Você conhece alguém que é assim? Você conhece alguém que não perde uma oportunidade para prejudicar os outros, para derrubar os outros, para lançar pedra nos outros? Você conhece alguém que usa pretexto para não assumir, para não te pedir perdão? Eu quero orar por você agora. Talvez você tenha dentro da sua casa uma pessoa assim. Uma pessoa que vive dando desculpa. Distorce tudo. Você fala uma coisa e a pessoa entende tudo errado. Falta do Espírito Santo. Falta do Espírito de Deus. Quando não tem o Espírito de Deus, a pessoa ela tem aquilo que o inimigo precisa para destruir vidas. Espírito Santo, Neemias, ele foi honesto, ele foi sincero, ele foi homem, ele foi verdadeiro. Neemias, ele não colocou a culpa nos inimigos. Ele assumiu o erro dele. Ele assumiu a culpa. O pecado. Ele confessou o pecado. Ele disse: pecamos contra ti. Eu, meus pais, meus ancestrais pecaram. E ele se dispôs ali a confessar. Porque se houver se nós confessarmos e deixarmos, seremos salvos, seremos sarados, seremos transformados, seremos salvos, abençoados pela graça, pela misericórdia. A misericórdia do Senhor só consegue alcançar os sinceros, os humildes, os verdadeiros. Não os que fingem, os que enganam. Então, Espírito Santo, toca em nós, para que nós sejamos sarados, levados, guiados, conduzidos à tua presença. A tua presença. Não há lugar melhor do que a tua presença. Mas só consegue ficar na tua presença os limpos. Os limpos. Os verdadeiros. Aqueles que usam de fraude, de engano, de engodo,
Aqueles que usam de fraude não fica na tua presença. A tua presença é para quem quer, para quem deseja, para quem se arrepende. Então eu quero aqui nesse momento pedir ao Senhor, nos molda, nos transforma, tira de dentro de nós aquilo que é alimento para o diabo, que é ração para o diabo, que é vitamina para o diabo. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. E todos os que crêem, digam amém e graças a Deus, tá bom? Deus abençoe. Quarta-feira vamos ter um grande culto, uma grande concentração do Espírito Santo, para que você possa então nascer, ter renovo, ter fortalecimento. Deus abençoe. Você que quer fazer o voto de Neemias, esse mês de junho, a gente vai respirar Neemias, jejuar Neemias, vamos fazer aquilo que Neemias fez. Deus abençoe.